Se você chegou até aqui, é porque percebeu que existe algo na sua vida espiritual que precisa mudar. Ao longo desses últimos dias, você deve ter visto os nossos conteúdos nas redes sociais, que nós temos falado sobre por que tantos católicos que têm vida espiritual têm dificuldade para progredir espiritualmente. E se tudo isso fez sentido para você até aqui, eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer. Porque nos próximos minutos, eu vou te mostrar em detalhes como funciona a melhor ferramenta que nós desenvolvemos para quem quer entrar nesse combate espiritual com as armas certas para finalmente progredir espiritualmente. E eu vou te mostrar como que o Diário Espiritual Patronus te ajuda a identificar o seu defeito dominante, montar o seu plano de combate, praticar as virtudes certas, acompanhar o seu progresso e principalmente como aplicar isso na sua vida concreta. Além disso tudo, você também vai ver todos os materiais premium que nós desenvolvemos para te ajudar a montar esse plano de combate, complementando a proposta do diário, os bônus exclusivos que montamos para te ajudar nessa luta e como você pode garantir agora mesmo o seu diário e começar a implementar tudo isso ainda hoje. O que você vai ver aqui é uma prática real, concreta, utilizada por muitos santos, mas que infelizmente hoje em dia poucas pessoas conhecem. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como que isso funciona e como você pode começar essa transformação ainda hoje. Se você sente que a sua vida espiritual está travada, que por mais que você reze, confesse, comungue e tente fazer tudo certo, o mesmo ciclo se repete. Você volta a cometer os mesmos pecados, a cair nos mesmos defeitos e continua com aquela sensação de estagnação na vida espiritual. Por isso, eu preciso que você preste muita atenção naquilo que eu vou te falar, porque nos próximos minutos eu vou te revelar por que a maioria dos católicos sinceros vivem nesse ciclo sem fim, muitas vezes por meses e até anos, e mais importante, como que você pode finalmente romper esse ciclo e finalmente começar a traçar o seu progresso espiritual. E não, isso não é sobre acrescentar mais práticas, mais devoções, mais tarefas espirituais no seu dia a dia. O que você vai descobrir aqui é uma prática que muitos santos ensinaram, mas que hoje em dia quase ninguém põe em prática. Entre outras coisas, eu vou mostrar como você pode traçar o seu plano de combate espiritual, identificando o seu defeito dominante e quais as práticas concretas que você pode inserir no seu dia a dia para começar a traçar um progresso espiritual. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como isso funciona e como você pode começar essa transformação agora mesmo. A grande pergunta é, se você reza, confessa, comunga, reza todos os dias, por que você não está progredindo espiritualmente? Isso não é um problema isolado seu, mas uma realidade que afeta milhões e milhões de católicos e chegou inclusive a afetar diversos santos. Pessoas que amam a Deus, que querem sinceramente a santidade, mas que não conseguem sair do lugar, não conseguem sair dessa estagnação. E olha, eu quero te tranquilizar, porque isso não significa que é necessariamente falta de fé, falta de esforço, uma preguiça espiritual. É claro, Deus tem um tempo para cada um e a gente deve respeitar o tempo de Deus, porque Ele é o grande autor da nossa santificação. Acontece que a gente deve pensar o seguinte: será que eu estou fazendo tudo o que Ele espera de mim? Será que eu realmente estou aplicando tudo que os santos ensinaram e que Ele nos deixou através da tradição da Igreja? O que provavelmente ninguém te ensinou, mas que os santos falavam muito, é que existe uma realidade espiritual que te puxa para baixo e que te impede de progredir. E essa realidade tem nome, é o defeito dominante. O defeito dominante é aquela inclinação que está ali dentro da sua alma, influenciando a maneira como você pensa, a maneira como você age e principalmente causando a maior parte dos seus pecados. E é exatamente por isso que em momentos de fervor você vai lá, se confessa, faz um propósito de mudança, mas depois de um tempo vê que nada mudou. Porque enquanto você não atacar a raiz, que é o seu defeito dominante,
as coisas dificilmente vão mudar. E assim, a sua oração vira um checklist. Sua confissão também, já que você está sempre confessando os mesmos pecados. E se isso não mudar, a sua vida espiritual vira um teatro bem ensaiado, mas vazio por dentro. E a verdade é que nem sempre adianta você fazer mais devoções, adicionar mais práticas na sua vida espiritual, se você não está atacando aquilo que é a raiz dos seus problemas. Se você não tem clareza de qual é o seu defeito dominante, se você não monta um plano concreto de combate, se você não acompanha o seu próprio progresso, você estará fadado a viver nesse mesmo ciclo por anos e décadas. O que os santos faziam e que quase ninguém te ensina hoje é isso. Em primeiro lugar, diagnosticar o seu defeito dominante. Segundo, traçar um plano concreto, prático e diário para vencer esse defeito. Terceiro, praticar a virtude oposta todos os dias com regularidade e acompanhamento. E principalmente, fazer todos os dias um exame particular, que nada mais é do que a prestação de contas de todo esse combate. É onde você vai acompanhar se você está realmente cumprindo os seus propósitos e avançando. Essa é a chave que faltava para destravar o seu progresso espiritual. E foi por isso que nós criamos o Diário Espiritual Patronos. Porque se a vida espiritual é uma batalha, então você precisa de um mapa e das armas certas para enfrentar esse combate. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Mas atenção, o diário não é um planner, não é um caderno de anotações, muito menos um lugar onde você vai soltar alguns pensamentos sem ordem. Ele é um verdadeiro mapa de guerra. Um mapa que te ajuda a fazer aquilo que os santos fizeram no próprio combate espiritual. Ou seja, identificar o seu defeito dominante, traçar um plano concreto de combate desse defeito, praticar as virtudes opostas com regularidade e acompanhamento e, principalmente, acompanhar o seu progresso através de um exame particular. O que você tem dentro do diário é exatamente isso. Um espaço guiado para você identificar e registrar o seu defeito dominante e todas as suas características, campos para você definir o seu plano de combate, tabelas de acompanhamento para você avaliar o seu progresso, suas quedas e seus avanços, e ferramentas práticas para você não se perder no meio do caminho. Mesmo que você tenha uma família, filhos, trabalho e todas essas dificuldades da vida real. Porque não adianta você querer combater um defeito sem saber qual ele é. Não adianta querer progredir se você não sabe o que deve ser combatido, o que deve ser fortalecido e quais armas você deve aplicar para vencer esse combate. E o Diário Espiritual te entrega exatamente isso. Ele te ajuda a transformar sua vida espiritual de uma sequência de boas intenções que não saem do papel num verdadeiro plano de combate. Ele tira a vida espiritual do campo da teoria e leva para a prática, para o campo da guerra, da disciplina, do combate real. E agora eu quero te mostrar em detalhes tudo que você vai encontrar aqui dentro. Cada uma das partes e também todos os materiais de apoio que a gente está disponibilizando para você. O que eu te mostrei até aqui é a lógica do progresso espiritual, mas agora eu quero que você entenda como que o diário espiritual ele te ajuda na prática. O diário foi pensado, desenhado e construído para ser a sua ferramenta de combate espiritual diário. Quando você abre o seu diário espiritual, a primeira coisa que você encontra é um espaço totalmente guiado para você fazer aquilo que os santos faziam, diagnosticar o seu defeito dominante. A gente te conduz por uma sequência de reflexões, perguntas e critérios que vão te ajudar a entender com clareza qual é aquele defeito que hoje mais te faz tropeçar, mais te arrasta e mais bloqueia o seu progresso espiritual. Depois disso, você encontra um espaço específico para elaborar o seu plano de combate espiritual. E aqui você não vai simplesmente escrever frases motivacionais ou intenções vagas. Você vai estabelecer com clareza qual virtude você deve praticar, quais atos você deve ter como resolução e quais armas que
que você vai utilizar ao longo desse combate. Além disso, o diário possui uma seção inteira dedicada para que você possa acompanhar como você tem vivido esse plano de combate. O exame particular. Todos os dias você vai olhar para a nossa tabela de exame particular e avaliar quais foram as suas quedas, os seus avanços e onde você precisa recorrigir a rota para aí sim continuar avançando. É uma ferramenta objetiva, clara e direta para você se olhar de frente, sem auto-engano, sem vitimismo, sem máscaras. Além disso, para evitar que a sua oração fique presa num checklist, você também vai poder acompanhar o seu progresso em relação a outras 5 práticas de piedade que nós devemos cultivar no nosso plano de vida espiritual. Em primeiro lugar, a leitura espiritual, para que você possa anotar quais foram as principais luzes que você recebeu ao ler os escritos dos santos, a vida dos santos, as Sagradas Escrituras e outros livros da sua prática de piedade. Também você vai encontrar um espaço para anotar os ramalhetes das suas meditações, para que você não perca aquelas luzes que Deus te inspirou ao longo da sua oração pessoal e que você possa usar isso para revisitar esses pontos e entender onde que Deus está te conduzindo. E para toda semana você também vai poder preparar uma adoração frutuosa ao Santíssimo, onde você vai compartilhar com Ele as suas dores, as suas intenções e quais são aqueles pedidos que você quer colocar para Ele diante do Santíssimo, e também uma oportunidade para você poder revisitar como foi o seu progresso nessa semana. Ainda, o diário ele foi feito para ser um grande auxílio para a sua direção espiritual. Então, para todos os meses, você vai poder preparar a sua direção espiritual, colocando o seu contexto de vida e também anotar todas as orientações que o seu diretor te passou ao longo daquela direção, para que você possa colocar isso em prática a partir dos próximos meses. Ainda a prática de um recolhimento mensal, que vai ser um momento em que você vai se retirar por algum tempo, por algumas horas, para revisitar tudo o que se passou e realmente avaliar como foi o seu progresso ao longo do mês, em relação não somente ao seu plano de combate espiritual, mas também a todas essas práticas e ao seu contexto do plano de vida. E por fim, a prática de um retiro anual, uma oportunidade em que você vai poder fazer uma limpa na sua alma e com tudo que você anotou ao longo do ano no seu diário espiritual, você vai poder finalmente avaliar quais foram os seus reais progressos, seus reais avanços e, por que não, quais devem ser as próximas correções, os seus próximos combates. Junto dele, você também recebe uma série de materiais complementares que vão te ajudar a tornar esse combate ainda mais fácil, ainda mais prático. Em primeiro lugar, você vai receber um guia para te orientar em torno desse combate, para mostrar realmente o passo a passo de como utilizar cada uma dessas páginas e como tirar o melhor proveito possível do seu plano de combate espiritual e de progresso espiritual. Além disso, você recebe acesso às aulas do Desafio Combate Espiritual, que foi um evento onde eu te ensinei exatamente o passo a passo para identificar o seu defeito dominante, quais são as armas do seu combate espiritual e como triunfar nessa batalha. Eu sei que com todas essas ferramentas você vai estar muito bem equipado para o seu combate espiritual. Porém, a gente não quis parar por aí. Apesar de você ter sim a opção de ficar somente com o seu diário espiritual e todos os materiais que a gente apresentou até agora, eu quero te apresentar uma opção que é ainda melhor e vai te deixar ainda mais bem preparado. Porque eu entendo, talvez mesmo com tudo isso que eu apresentei, você ainda esteja se pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou manter essa disciplina? Será que eu vou manter essa constância para conseguir utilizar tudo isso? Por isso que nessa segunda opção que eu quero te apresentar agora, você vai ter acesso a muitos outros materiais e também de um guia, ou seja, um passo a passo bem guiado, bem prático, para te ajudar realmente nesse passo. Ou ainda, você pode estar pensando, será que isso vai ser suficiente para vencer esses defeitos? Afinal, eu venho passando por esse ciclo de estagnação há tanto tempo, são tantos anos em que eu não sinto um progresso real na minha vida espiritual. Será que é realmente isso que vai me ajudar? Por isso que eu quero te apresentar essa outra opção,
onde você não somente vai ter acesso a mais materiais para deixar a coisa ainda mais prática, ainda mais facilitada, mas também a uma orientação guiada de como você pode traçar não somente um plano de combate espiritual, mas um verdadeiro plano de progresso espiritual, englobando esse combate espiritual e também todas as outras práticas que eu citei no diário, como a leitura espiritual, a meditação, a adoração, recolhimento, a direção espiritual e um retiro. Por isso que nessa opção, além desses materiais que você vai receber na sua casa e dos materiais digitais, você também vai ter acesso ao curso Plano de Progresso Espiritual. Um curso completo, onde você aprende a realmente reordenar toda a sua vida espiritual em relação a cada um desses pontos. Ou seja, não é somente o seu combate espiritual do defeito dominante, mas também as suas práticas de oração, as suas práticas de virtude e como você pode englobar tudo isso num plano bem prático para que você possa colocar em prática no seu diário espiritual. E como se não bastasse, você ainda vai ganhar um mês inteiro para acessar o nosso clube de formação espiritual, o Clube Patronos, que é a nossa comunidade mais seleta, onde nós compartilhamos conteúdos bem mais aprofundados sobre diversos aspectos da vida espiritual. E você vai ter acesso a uma formação básica sobre o que é a vida espiritual e o nosso curso também sobre o plano de vida espiritual. E não, ainda não acabou. Nessa opção você vai ganhar na sua casa mais 2 materiais físicos que você vai poder aplicar na sua vida espiritual. Ou seja, além do diário espiritual, você também vai receber na sua casa um caderno de meditações, que nada mais é do que um caderno onde você vai poder desenvolver melhor todos os seus pensamentos espirituais, todas as suas meditações, todas as suas reflexões que você fizer no seu retiro, no seu recolhimento, na sua direção, para que você possa também ter em mãos, de forma unida e complementar ao diário, todo esse conhecimento, todo esse registro do seu progresso espiritual. Além disso, você também vai ter o nosso caderno de exame diário, para te ajudar no seu exame de consciência diário, baseado em diversos pontos que você vai poder revisitar todos os dias para fazer o seu exame de consciência geral, avaliando como foi o seu progresso em relação à vida de oração, em relação à castidade, em relação à língua, aos pensamentos, à rotina, ao estudo. Nele você vai poder registrar o seu exame de consciência em relação aos pontos que a gente separou que são essenciais para você observar o seu progresso na virtude. Ou seja, como foi a sua vida espiritual, sua caridade, sua língua, ou seja, sua fala, seu pensamento, sua gestão do tempo, seus deveres de estado, sua pureza e também em relação à alimentação. Ou seja, todos os principais pontos que dizem respeito às práticas de virtude na sua vida espiritual. Então, adquirindo esse combo, você vai ter acesso ao seu diário espiritual, caderno de meditações, o exame diário, o guia a respeito do diário espiritual e também o curso Plano de Progresso Espiritual, sem contar em um mês inteiro de acesso à nossa comunidade de formação espiritual. Tudo isso que eu te apresentei aqui, o diário, os cadernos, o curso, os materiais, não são apenas produtos, são verdadeiros mapas, verdadeiras armas para você utilizar na sua vida espiritual. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você pode sim fechar esse vídeo e seguir a sua vida com as mesmas práticas que você tem tido atualmente. E talvez vendo esse mesmo ciclo de estagnação se repetir. Ou você pode hoje tomar a decisão de entrar nesse combate com as armas certas. Afinal, se você procura resultados diferentes, não vai ser fazendo as mesmas coisas que você vai alcançar esse objetivo. E se você chegou até aqui, você já entendeu que isso não vai acontecer sozinho. Não acontece no improviso, não acontece só desejando ser uma pessoa melhor sem aplicar os meios concretos. A mudança começa aqui, agora, quando você assume que a vida espiritual é uma verdadeira batalha. E, se é uma batalha, você precisa se preparar e se equipar para vencer essa guerra. E se você quer contar com a nossa ajuda, o processo é bem simples. Clica no botão aqui embaixo, garanta o seu diário espiritual
ou o seu combo de combate e comece a aplicar hoje mesmo tudo aquilo que a gente apresentou. A decisão está agora nas suas mãos. Clique aqui embaixo e adquira já o seu Diário Espiritual Patronos.